Nunca os capitães de Abril pensaram que a sua revolução iria afetar o primeiro Congresso Português de Cardiologia. Mas afetou. Habituados a revoluções científicas e não políticas, os nossos especialistas tiveram que adiar o Congresso marcado para uns dias depois do 25 de Abril de 1974. A Sociedade de Cardiologia tinha como presidente o professor Mário Trincão, professor em Coimbra, que estava muito doente e pensava-se até que ele pudesse não chegar à altura do Congresso. Isto quando o Congresso estava para ser no dia 3 de maio de 1974, que era a data aprazada. Havia uma comissão do Congresso que tinha a minha vice-presidência e também eram secretários-gerais o professor Carlos Ribeiro e o Dr. José Alberto Rato. Mas comecei a fazer os convites. Um deles foi do Sr. Presidente da República, o Almirante Américo Tomás, que me recebeu rapidamente e que me disse, sim senhor, que tinha muito prazer em fazer parte da Comissão de Honra do Congresso e aparecer na sessão de abertura. E fui falar com o professor Marcelo Caetano e ele disse-me, olha, eu faço parte com certeza e com muito gosto da Comissão de Honra, mas não vou à abertura. Mas, no entanto, faço votos que vocês possam fazer o Congresso no dia 3 de maio, conforme estão a planear. Eu tenho cá umas dúvidas se são capazes de não ter o país em situação de poderem fazer um Congresso. E assim foi. No final, tudo acabou em bem. Passado aquele verão quente, os cardiologistas realizaram o seu congresso numa temperatura mais adequada às circunstâncias. O inverno. Foi o PREC da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que assim viu nascer a Revolução dos Cravos, que dentro de poucos dias, imagine-se, comemorará 25 primaveras. Sol, praia e amendoeiras em flor. Foram os ingredientes que marcaram o segundo congresso, o primeiro realizado no Algarve. A presidir esteve o professor Carlos Ribeiro, que tanto contribuiu para o crescimento da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. E 20 anos mais tarde, viria a ser bastonário da Ordem dos Médicos. O nosso ilustre especialista não quis perder a oportunidade de explicar ao país a importância do Congresso e, quando foi interpelado pelo jornalista, até lhe agarrou no microfone. Este Congresso foi precisamente o objeto da parte administrativa que fosse um Congresso de estudo das perspectivas da cardiologia neste país e que se mantivessem amplas discussões, tanto da parte científica como dessas mesmas perspectivas. O professor Fernando Pádua, que aqui aparece sem o seu habitual papillon, também não desperdiçou o tempo de antena. Aproveitou para comunicar ao país aquela que viria a ser a cruzada da sua vida, a Fundação Portuguesa de Cardiologia. A tentativa que estamos rapidamente a concretizar da criação de um organismo que possa congregar as comunidades e o próprio público na luta pela resolução dos problemas cardiovasculares em Portugal, qualquer coisa estilo Fundação de Cardiologia. Após terem estreado o Algarve, os nossos doutores realizaram a sua primeira reunião a norte, mais concretamente na Póvoa de Varzim. A presidir ao terceiro Congresso Português de Cardiologia esteve o professor Mário Cerqueira Gomes. Ao seu lado, vemos o professor Arsénio Cordeiro, um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Como deve ter ficado orgulhoso o professor João Porto, outro dos fundadores da Sociedade, quando viu a sua terra natal, a Coimbra dos Encantos, receber o 4º Congresso Português de Cardiologia. Quem presidiu foi o professor Ramos Lopes, que teve pela frente a árdua tarefa de responder às perguntas de um jornalista nervoso e com pouco jeito para construir frases. Doutor, que soluções podem ser encontradas aqui no sentido de precaver, enfim, de investigar, de estudar a doença, a fim de precaver um bocadinho? Precaver um bocadinho era algo que não existia no vocabulário científico do professor Ramos Lopes. Com rigor e clareza, o presidente explicou o que é que estava em causa naquele congresso. De modo que a grande tarefa é a da prevenção primária. É por isso que nós temos neste congresso uma mesa redonda, além de outras, de cardiologia preventiva. Este homem da razão é também um mestre na arte do coração. E não estamos a falar a nível profissional. Escutem bem este poema. Foi tão boa a parrilhada, meu caro Carlos Ribeiro, que eu não sei se hei de pagá-la em poesia ou em dinheiro. Mas já que você insiste nessa sua fantasia, pague você em dinheiro que eu, por mim, pago em poesia. Uma autêntica peça literária, não é? Foi extraída do livro
Rimas de Ocasião, cujo autor é Manuel Ramos Lopes. Coube aos alfacinhas servirem de anfitriões ao 5º Congresso Português de Cardiologia, presidido pelo professor Salles Luís e que teve lugar na reitoria da Universidade de Lisboa. Foi a partir desta data que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia chamou a si a plena organização dos congressos. E com o jeito que os cardiologistas têm para estas coisas, vejam lá que os congressos até começaram a dar lucro. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia começava então a crescer e a fazer o seu pé de meia. O 5º Congresso também foi marcado por uma excelente edição de gravuras, como aqui se vê, e que deu início à tradição de trazer a arte para perto do coração. No Congresso seguinte, o 6º, não faltaram oportunidades de lazer na prazenteira Península de Troia. Até houve tempo para umas animadas partidas de ténis. Reconhecem este jogador com ar de John McEnroe? É o excelentíssimo presidente do atual Congresso. Diga-se de passagem que, naquela altura, a sua experiência nos cortes ainda lhe valeu um lugar honroso no torneio organizado entre colegas. Este 6º encontro de cardiologistas, presidido pelo Dr. Luís Serra Pinto, não parou de surpreender. Entre tanta coisa boa, quem não se lembra das animadíssimas sessões científicas ou da noite em que Carlos do Carmo cantou e encantou portugueses e estrangeiros? Houve ainda oportunidade para reencontrar o professor Muniz Betancourt, outro dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Nas várias mesas redondas, os jovens cardiologistas também se fizeram ouvir e, no final, até tiveram direito a um elogio. A cardiologia nuclear precisa realmente de jovens como estes, muito interessados e, sobretudo, trabalhando tanto em profundidade. Mas nem tudo foram elogios. Ainda houve lugar para uns puxões de orelhas. É um trabalho que me parece um bocadinho sugestionado ou sugerido pelo cirurgião. Um trabalho fica todo sugerido pelo cirurgião. A gente conhece bem os cirurgiões. Eles, desde que o doente saia da sala de operações bem, está tudo certo. Naquela época, tudo tinha um ar tão doméstico. As apresentações científicas eram feitas sem ponto nem slides. Os oradores apresentavam-se com os textos na mão e até os liam de pé virados para a plateia. Fazia lembrar os tempos de faculdade. Quase se pode dizer que era outra cardiologia. Os indivíduos com alta probabilidade de ter provas de repouso positivas, eu não lhes passo a prova por tenho medo. Quem ficou bem impressionado foi um dos convidados estrangeiros que não se escusou a elogiar a hospitalidade portuguesa. I think in England, if someone were to ask how best to improve your quality of life, I think 2 or 3 days spent in Portugal would probably be the answer. Aquela que vai ser a capital europeia da cultura do ano 2001 recebeu o 7º Congresso Português de Cardiologia. O presidente foi o professor Falcão de Freitas e o secretário-geral o professor Emídio Fernandes, o Farrica, o qual de certeza todos recordam com saudade. A qualidade científica do 7º Congresso só não foi igualada a nível gastronómico. Ainda se lembram onde foram os banquetes do Congresso? Na cantina do Hospital de São João, pois então. E não servirem a dieta dos doentes? Já foi uma sorte. Evocar o Congresso seguinte, o 8º, é também lembrar o Dr. Chorão de Aguiar, o único presidente de Congresso já falecido. Certamente, todos se recordam da grande paixão do Dr. Aguiar pela académica. No seu Congresso, o saudoso cardiologista não quis deixar de haver jogar e, para o fazer, recorreu aos veteranos dos relevados. E que veteranos! Lembram-se destas caras? Foi assim que o Congresso abriu, com uma animada partida de futebol bem disposta e renhida, onde os doutores de Coimbra mostraram que valiam frente às velhas estrelas do glorioso bicampeão europeu. À noite, o jogo foi outro. A bola passou para o lado dos bons garfos, que se revelaram uns valentes no jantar do restaurante Marquês de Marialva. Ali se bateram que nem os bravos de roda de um magnífico leitão assado. Tal foi a festa que quem tinha comprado vinho para levar não resistiu e começou a abri-lo no final da refeição. O mais difícil foi depois encaminhar aquela gente toda para as caminhonetas. Mais uma aparição. Devem ter pensado os habitantes de Fátima quando viram chegar tantos homens da bata branca com tantas mensagens para dizerem. O presidente de tão ilustres peregrinos foi o professor Nogueira da Costa. E o homem que guardou os maiores segredos foi Razik Ranchod, o tesoureiro deste 9º Congresso. A bênção dos 4 dias de trabalho foi dada por Rão Quiau com um melodioso concerto no Mosteiro da Batalha. Boa disposição e apetite são coisas que habitualmente não faltam nestas reuniões. Há 10 anos atrás, no 10º Congresso, um homem
entrou para a história dos congressos. O professor Rocha Gonçalves, por ter sido o presidente mais novo de sempre. Ei-lo aqui, com a sua equipe, ainda no tempo em que o FICEPIA não era campeão. Quem também esteve presente foi o holandês Paul Hugenholtz, então presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia e um grande amigo de Portugal. O 11º Congresso, presidido por Martim Diniz, foi uma autêntica pérola no meio do Atlântico. Quem por lá passou recorda-se com certeza do bom tempo. Que atira a primeira pedra àquele que conseguiu resistir à tentação do turismo. Era ver as piscinas cheias e as sessões... Bem, adiante. Quase que se tinha de ir chamar os congressistas à beira das piscinas. Os mesmos que, pela calada da noite, não hesitaram em voltar a vestir o fato de banho para participarem nos memoráveis e improvisados Jogos Sem Fronteiras. A organização esteve excelente, como se vê pelas imagens. E a colaboração dada pelos Dr. Seabra Gomes e Almada Cardoso é algo que o Presidente do Congresso não esquece. A verdade, diga-se, é que estamos todos desejando voltar à Madeira. De regresso à Figueira da Foz, para o 12º Congresso, presidido pelo professor Luís Providência, os cardiologistas depararam-se com uma inovação sui generis. As sessões científicas às 7 da manhã, durante o pequeno almoço. Uma iniciativa do vice-presidente do Congresso, o professor Manuel Antunes, claro está. Quem mais se lembraria de fazer os cardiologistas madrugarem? A partir daquela data, a carreira do professor Luís Providência continuou o seu percurso ascendente e este eminente cardiologista de Coimbra é agora vice-presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia. As grandes preocupações dos cardiologistas portugueses são este ano a cardiologia nuclear e a terapêutica da angina instável. Foi com esta tónica de atualidade que o professor Mário Lopes abriu os trabalhos do 13º Congresso na FIL, em Lisboa. Interessado em divulgar ainda mais os conhecimentos sobre cardiologia, o professor Mário Lopes abriu o seu congresso aos clínicos gerais. Uma iniciativa que demonstrou uma grande visão por parte do nosso colega. O congresso esteve cheio como sempre e foi tão bom que até meteu bailarico. No fundo, os congressos são isto. O olhar atento às novidades científicas, mas também a boa disposição e o convívio. As pessoas vão ficando mais velhas com o passar do tempo, mas o espírito, esse é o mesmo. Os trabalhos do 14º, por sua vez, foram inaugurados pelo Dr. Pedro Vanzeler, que até teve direito a entrevista em estúdio. Mais uma vez se repetiu a mesma cena. Um especialista a ser entrevistado por uma jornalista muito interessada em aprofundar os seus conhecimentos sobre cardiologia. A dada altura, ela perguntou por que é que a hereditariedade nos afetava. O Dr. Pedro respondeu-lhe com um humor finíssimo. É uma coisa que nós não podemos escolher aos pais, não é? Mas podemos escolher os bons colaboradores, como a professora Júlia Maciel, que tanto tem contribuído para o êxito dos congressos realizados na cidade invicta. Uma verdadeira mulher do Norte, há que dizê-lo sem rodeios. O 15º Congresso teve direito à abertura por parte de uma figura de prestígio, a doutora Maria Barroso, na altura primeira-dama. Foi o primeiro grande congresso realizado no Centro Cultural de Belém, tendo contado com a presidência do Dr. Mata Antunes, que também soube animar o encontro. No 16º Congresso é que o seu presidente, Dr. António Monteiro, revelou finalmente porque é que se realizam os congressos. O objetivo deste congresso, tal como nos anteriores, é a troca de experiências, é o debate de ideias sobre os problemas cardiovasculares e também, fundamentalmente, um objetivo social, porque muitas vezes as pessoas, mesmo vivendo na mesma cidade, não se conseguem encontrar durante um ano e assim, pelo menos uma vez por ano, as pessoas encontram-se, convivem, trocam ideias. O objetivo social, explicado pelo Sr. Doutor, quase foi estragado pela valente gripe que os congressistas iam apanhando. Tudo estava preparado para o bom tempo. Mas o São Pedro trocou as voltas aos organizadores. A tenda montada no exterior para uma exposição técnica quase ia desabando quando veio uma tempestade de vento, chuva e frio. Consta que houve ecógrafos a boiar naquele espaço de pano e que os visitantes sentiram a falta de umas boas galochas. Tal foi a partida do santo que, em pleno abril, até nevou na Serra da Lousã. Fugindo do frio, os cardiologistas refugiaram-se no Algarve para realizarem o 17º Congresso, presidido pelo Dr. José Aniceto Silva. Para além do tempo estupendo, o encontro contou ainda com o dinamismo daqueles que foram alcunhados os Três Magníficos. Os Drs. Miguel Mendes, Vítor Gil e Bonhorst, que tanto impulsionaram o Congresso. Na sessão de abertura, o Jorge Moiano tocou de forma admirável.
Foi um momento alto, entre tantos outros que fizeram com que a partir daquela data se constatasse que o Marino Hotel reunia todas as condições para a realização dos congressos. Ao que acresce o clima soalheiro que contribui para o encontro e convívio entre colegas. O ano de 1996 foi particularmente marcante para a vida da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. O êxito sucessivo dos congressos anteriores permitiu que a direção presidida pelo professor Rafael Ferreira e secretariada pelo professor Carlos Perdigão adquirisse a Casa do Coração, dotando a Sociedade Portuguesa de Cardiologia de estruturas ímpares e de um valioso património. A realização de congressos e outras reuniões científicas passaram a ter na Casa do Coração todos os apoios necessários. Nunca a abertura de um congresso foi tão grandiosa. Quem chegou ao 18º Encontro de Cardiologistas foi brindado com excertos de óperas conhecidas, interpretadas pela Orquestra Sinfónica do Porto e pela voz notável de Ana Maria Russo. Tudo isto no melhor centro de congresso do país e com uma organização impecável, como deverá ter ficado orgulhoso o presidente desse congresso, o professor Cassiano Abreu Lima. O coração tem razões que a razão desconhece. Só isso pode justificar o regresso tão rápido a Vila Moura para a realização do 19º Congresso. A presidir esteve o guitarrista Jorge Lopo Tuna. É dele a música que estamos a ouvir. E se poucos conheciam esta faceta do nosso professor, muitos se lembrarão ainda daquela que o professor Lopo Tuna intitulou de Supermulher, a Maria José Correia. A agitação própria dos congressos só teve um pico de acalmia quando Eunice Munhoz declamou mais de 30 poemas de seguida. Com esta evocação, quisemos prestar uma homenagem a todos os que nos precederam e ao seu esforço em pôr de pé anualmente o Congresso Português de Cardiologia. Os congressos foram sempre o motor da nossa sociedade científica, o bater do seu coração. Neles aprendemos, crescemos e fizemos amizades. Só por isto teria valido a pena. Foi bom voltar agora aos lugares do passado, rever as pessoas e lembrar algumas histórias. Muitas coisas ficaram por dizer, naturalmente, e de outras nem vestígio já. Na vossa memória estará certamente o resto. 20 congressos passaram num instante e mal deu tempo para envelhecermos. Outros virão, novas pessoas, novas ideias, mas que o espírito se mantenha e que daqui a 20 anos nos possamos reencontrar todos novamente.